Eu queria falar com vocês hoje, galera, sobre o pecado. Afinal de contas, o que é, né, esse tal pecado, né? Que tanto nos assombra, que tanto convive conosco já há tantos anos, né? Afinal de contas, eu acredito que o pecado é algo que a gente vai percebendo a existência dele desde muito cedo, né? Desde que a gente é criança. Eu me recordo, eu era uma criança atentada. Eu era uma criança assim de, nossa, corria e, nossa, mãe do céu. Tinha uma gasolina assim, sabe, que não tinha fim, era eu. E assim, na escola, nossa, eu era veloz, assim, gente. Né? E assim, eu me lembro que eu já tinha consciência, sabe, do que era certo, do que era errado, de quando eu estava fazendo o errado. Ou seja, o que é esse tal pecado, meu? O que ele vai alterar na minha vida? Como ele vai se apresentar diante de mim? Qual a definição disso daí? Como eu posso me proteger disso daí? E outra, será que eu me livro 100% dele? Vamos ver na aula de hoje. Opa, passa para frente. Aí. Sabe, o próprio definição, né? Vou trazer aqui para não atrapalhar a visão. Aí, ó. A própria definição de pecado, você vai colocar no Google aí, né? Você vai dar um Google e vai te mostrar o seguinte: pecado vai ser a violação de um preceito. E aí já começa as aulas de português, né? Preceito. O que é preceito? Preceito vai ser, gente, algum comando, alguma proibição. Então, a violação de um comando, de uma proibição, vai se constituir como um pecado. Né? E aí você pensa, nossa, muito complexo daí, hein? Muito complexo não pensar um pecado dessa forma, com a violação de um comando. Opa, meio esquisito, né? Meio formal demais. Violação de uma proibição, aí já fica um pouco mais natural para nossos ouvidos, né? A violação de uma proibição. Aí já faz mais sentido para mim. Né? Proibição seria o ato da gente não aprovar determinada atitude, determinada ação, né, que as pessoas fazem. E agora, pense você, né, como um pai, né, daqui a uns anos você vai ser pai, provavelmente, né, ou pense na sua mãe, né, lidando com você. Normalmente, os nossos pais, eles proíbem muitas coisas, né, eles falam, não, isso não pode, não, isso também não, isso só com tal idade, né, computador só na sala, não quero computador dentro do quarto. Tudo tem motivos, tudo tem explicações. Agora, o fato de proibir é justamente você pensar numa possível atitude que possa acontecer, numa possível ocasião que possa vir a ser realidade, e você fala, epa, se isso aí acontecer, vai dar ruim. Se isso aí acontecer, não vai ser bom para você. Então, a proibição ela acontece. Né? O ato de você não aprovar determinada atitude e ação. E assim foi com Deus. Né? Deus, quando ele proibiu o pecado, o que ele estava proibindo, na verdade, era uma certa atitude que não faria bem para o próprio ser humano, para a própria criatura. Pense você observando, enfim, né, um bebê que está aprendendo a andar. E esses dias atrás aí, eu tinha achado umas filmagens minhas de criança, então por isso que eu estou com isso muito na cabeça, esse negócio de bebê. Né, os primeiros passos, engatinhando e aprendendo a andar, é a coisa mais legal, né? Você vê as suas filmagens quando você era menor, você fala assim, nossa, né? Que engraçado, tomei um tombo ali, o negócio foi bonito, né? Ou você vê ali a reação das pessoas, no cuidado das pessoas com você, isso é muito bacana. Mas olha só, né? Quando um bebê ele chega próximo de uma escada, por exemplo, meu, a casa inteira, nossa, fica preocupada. Né? Por quê? Porque se esse bebê descer sozinho na escada, ele não vai descer do jeito certo. Né? Ele vai descer rolando. Né? Ele vai descer batendo a cabeça, batendo o ombro, batendo tudo. E se é que ele chega lá embaixo vivo, né? Então, por isso a proibição. A gente proíbe determinada atitude, determinada ação, porque a gente sabe o final dela. Né? E é por isso que, olhando por esse prisma, toda atitude não aprovada é uma atitude proibida, né? Que não vai fazer bem no olhar de alguém. Que olhar de alguém? Nesse caso, o pecado é no olhar de Deus. Isso que eu coloquei aqui, ó. Não, uma pessoa olhando ali, ó. Porque Deus, ele já vê o futuro, entendeu? Ele enxerga o que você não enxerga. Ele enxerga aquilo que eu não enxergo, ele enxerga aquilo que você não enxerga. Ele enxerga muito à frente. Ele enxerga toda a nossa vida, inclusive, antes da gente viver ela.
E ele já sabia que se o ser humano escolhesse com o seu livre-arbítrio certas ações, certas atitudes, isso faria mal para ele. Na verdade, desde Lúcifer. Ele já sabia que desde Lúcifer lá no céu, se ele escolhesse aquelas atitudes, isso faria mal para ele. Tanto é que ele sentou lá com um indivíduo, né? Falou assim, meu filho, você está querendo cobiçar, você está querendo, sabe, ser mais do que eu te desenvolvi para ser. Porque, gente, o Criador, ele nunca vai ser igual à criatura. Senão ele não é criador, entendeu? O Criador, ele é infinitamente maior que a criatura, e isso é lógico. Se você vai desenvolver um videogame, quem é maior que o videogame? É você. Afinal de contas, foi o seu cérebro que desenvolveu aquilo, não é? Pois é, se você vai desenvolver alguma coisa, vai criar alguma coisa nova, é óbvio que você é superior àquilo que você criou, porque você tem toda a inteligência, todo o intelecto, toda a sabedoria para fazer aquilo vir a existir. Então, jamais você vai conseguir se comparar aquilo, né? Existe a questão do clone, né? Que antigamente o pessoal falava assim, ah, vamos clonar as pessoas. Mas, gente, isso é uma realidade muito, assim, distante do que é real. Por quê? Porque não dá para o criador ser igual à criatura, jamais. Então, Lúcifer estava lá naquela vibe de, não, eu quero ser igual ao meu criador, eu quero ser igualzinho a ele, eu quero ter toda a glória dele, eu quero ter todo o poder que ele tem e tal, uhul. E aí Deus sentou com ele e falou assim, meu filho, isso daí se chama cobiça, isso daí é a raiz de muitos outros pensamentos negativos, de muitos outros males. Tanto é que se você observar os 10 mandamentos, meu aluno, começa a observar lá os 10 mandamentos, as duas tábuas, e pega a cobiça e insere dentro de cada um dos 10. Você vai ver que é a raiz que origina cada uma delas. A cobiça está intrínseca nos 10 mandamentos, porque era o pecado, sabe, raiz, assim, aquele que ia gerar todos os demais. Então Deus já vendo tudo aquilo e falou assim, meu querido, se arrependa, não vá por esse caminho, vai dar ruim, vai dar errado, você vai, né, bater cabeça, você vai fazer as coisas erradas, né, vai causar destruição, vai causar problema para os outros também. O mesmo pecado seu vai se alastrar para outros, né? Porque o pecado, a essência dele, gente, é a separação de Deus, tá certo? O que é a morte? Que é a consequência do pecado, né? O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Morte é o quê? Separação de Deus. Porque Deus é a vida. Deus é a vida eterna. Ele é a vida. Então, se eu estou longe dele, eu estou longe da vida. Se eu quero estar longe dele, que foi a opção de Satanás, de ter atitudes que desagradam a ele e que vão gerar pecados, então eu me afasto dele. Quanto mais eu me afasto dele, mais eu me afasto da vida eterna. Porque ele é a vida só se encontra nele. É por isso que a Bíblia tem tantos textos que vão dizer assim, e nele todas as coisas se fizeram, né? Tudo que foi feito se fez, e nós existimos e nos movemos por ele. Porque é nele que a gente acorda todas as manhãs. É nele que você está vivo, porque ele nos mantém. Ele nos criou, ele nos mantém, e ele nos manterá para sempre com a vida eterna lá no céu. Mas quem quer ficar longe dele não vai ter essa oportunidade, né, de ter vida para sempre. Então, só falando isso, é por isso que eu queria colocar ali para vocês, portanto, o pecado, ele é realizar aquilo que aos olhos do nosso Criador, ele vai nos fazer mal. Aí por isso que eu coloquei uma cena ali de bicicleta. Você deve estar pensando assim, o que essa bicicleta está fazendo no meio do slide? Pois é, a bicicleta é o seguinte, vamos supor que se o ser humano aprendesse, vamos supor, tá? Uma coisa irreal aqui, mas é só para você entender um conceito. Vamos supor que se um ser humano ele aprendesse a andar de bicicleta, ele, toda vez que ele fosse andar de bicicleta, ele automaticamente ele iria cair da bicicleta, porque ele não iria saber ter equilíbrio sozinho, e ele iria cair, ele iria se machucar e ele iria até provavelmente morrer, né? Porque dependendo do que ele faz com a bicicleta, ele pode morrer. É assim que Deus viu o pecado. O pecado era como uma bicicleta que o ser humano iria montar em cima dela e ele nunca ia saber ter o equilíbrio certo. Então ele iria cair, ele iria se machucar e ele iria provavelmente morrer. Por isso, Deus, vendo o perigo disso tudo, falou, eu proíbo que você coma do fruto. Eu proíbo que você chegue perto de fazer o errado. Opa, deixa eu passar aqui. A definição, né, dos originais da Bíblia, sabe que a Bíblia foi escrita no hebraico, né? E no grego.
Mas a definição da palavra do pecado é kata, né? Que eu não sei como se pronuncia, mas eu imagino que seja assim. E no grego é amartia, né? E o que significa isso? Significa falhar, errar o alvo. É essa definição, assim, certíssima de pecado. Errar o alvo, errar uma meta. E até por isso que eu coloquei aqui, ó, a meta, né? E ali eu modifiquei o rostinho do personagem, né? Que tá assustado ali. Por quê? Porque não era essa meta que era para ser acertada. Você acertou a meta errada. Você errou o alvo. Você errou a meta. Você errou o caminho. Você agora está indo por um lugar que não devia. É isso que é o significado de pecado na Bíblia. Você errar uma meta, um alvo, mas aí você se questiona, né? Qual meta? Qual alvo? Bom, qual meta? Se cada ser humano representa o seu Criador, vamos lá, vamos começar do começo, né? Deus fez, né, o ser humano, homem e mulher os criou, não tem o texto? A imagem de Deus os criou. Ponto. Deus fez o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Ok? O que representa a gente ser a imagem e semelhança de Deus? Representa que eu e você temos que demonstrar a Deus para as outras pessoas. Nós temos que mostrar a Deus por onde a gente passa. Afinal de contas, a gente é a imagem e semelhança dele. A gente tem aspectos de Deus em nós. E é por isso que você faz coisas boas. É por isso que você vê pessoas sendo generosas, é por isso que você vê pessoas amar umas às outras, é porque você tem qualidades de Deus em você. Agora, quando a gente representa isso errado, quando a gente peca, quando a gente pega uma vida inteira e escolhe pecar nessa vida, então a vida de pecado, a gente está escolhendo errar a meta. A nossa meta é ser parecido com Deus, é poder amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a meta. É para isso que Deus criou a humanidade, é para isso que Deus criou as criaturas, para amarem-se uns aos outros como Ele nos ama. Lá no céu é uma plena harmonia, meu. O pessoal se ama e se ama de verdade, entendeu? É um amor genuíno, é o mesmo amor que Deus tem por nós, sabe? É algo que não é falso, não é fingido. Agora, olha essa meta, né? O pecado, ele seria um fracasso, então, em a gente demonstrar o nosso amor tanto a Deus quanto às criaturas de Deus. Até por isso que nas duas tábuas você vai ver o quê? Você vai ver que em uma das tábuas você vai ter ali, né? E até essa imagem aqui, ela devia estar vindo até o 4, tá? Porque na primeira tábua você tem 1, 2, 3 e 4. Eles não deviam ter colocado o quinto, agora que eu vi aqui. O quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, os 6 outros ficam nessa tábua aqui. Por quê? Porque essa tábua é as questões que a gente tem que ter com o nosso próximo, ou seja, com os outros seres humanos. Ou seja, não matar, não roubar, não mentir. Fica tudo nessa outra tábua aqui. Agora, essa primeira é a nossa questão do nosso relacionamento diretamente com Deus. Mas perceba, ambas vão mostrar o nosso amor tanto a Deus como o nosso amor às criaturas de Deus. E isso tudo em conjunto resume nos 10 mandamentos, que os quais, segundo a Bíblia, quando a gente tem a transgressão de um deles, a gente peca. Então veja, se eles são combinados, né? Se a gente tem aqui, ó, né, a primeira tábua, né, mostrando ali as nossas falhas em amar a Deus, e a segunda, as nossas falhas quando a gente erra, né, quando a gente não alcança esse alvo, as nossas falhas em amar o nosso próximo, em amar os nossos irmãos. Então, essa combinação nos mostra que honrar a Deus está totalmente conectado em a gente falhar em honrar a Deus e também as outras pessoas, né? Ou seja, o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas, ambos se conectam e isso consiste no pecado. Então, o pecado é a combinação do quê? De você falhar com Deus e falhar com o seu próximo. Isso, para mim, é um alívio. Por quê? Porque me mostra que Deus ele é tão amor, que ele considera pecado até aquilo que a gente faz contra o nosso próximo. Ele considera pecado até mesmo aquilo que nem é contra ele.
mas é contra a criatura dele. Então vamos supor que você seja mãe, que você seja pai, e você vê o seu filho brigando uns com os outros. Você tem 2 filhos, vamos supor, tá? Situação hipotética. Vamos supor que na posição de pai e mãe você tem 2 filhos. Esses filhos começam a brigar entre si. Óbvio que você fala o quê? Tá errado, separa, aparta a briga. Por quê? Porque aquilo é errado, aquilo não devia acontecer. Nunca um filho deveria ali trazer consequência negativa para a vida do outro, né? Trazer problemas, conflitos, tudo mais. Deus, vendo a atitude de Lúcifer lá no céu de começar a querer pecar contra ele, ele já enxergou que no futuro não ia ser só contra ele, ia ser contra todas as criaturas dele. E isso tudo se resume em pecado. Porque isso não é do caráter de Deus. Não é da bondade de Deus, do caráter santo, divino de Deus, que as pessoas tenham conflitos, tenham contendas. E de lá a gente vê que se alastrou em vários tipos de pecados, né? Além da briga, além da contenda, da mentira, que já começou desde lá do céu. Né? Desde lá do céu a gente já viu Satanás pecando contra Deus e começou já a pecar contra o próximo, né? Ele já começa a mentir, né? Ele já começa a dizer o que ele acha das coisas e que ele está certo e Deus está errado. Então já começa ali a alastrar esse problema entre também as outras criaturas. Né? Ele começa agora a trazer discórdia, a trazer também questões muito semelhantes às que ele sentia no coração dos outros. E é por isso que na Bíblia o pecado contra as pessoas é pecado contra Deus. É por isso que a gente se esforça para ser pessoas boas, né? Para ser pessoas que tratam as pessoas bem, para ser pessoas que não mentem, né? Para ser pessoas que, enfim, né? não ficam cobiçando o que as pessoas têm. Por quê? Porque quando a gente peca contra o nosso próximo, quando a gente peca contra o outro, a gente, na real, está pecando contra o próprio Deus. E também, se a gente lembrar que a gente é a imagem de Deus, quando a gente peca contra Deus, nos 4 primeiros mandamentos, a gente peca contra o outro. Por quê? Porque a gente está começando a mostrar que se eu sou a imagem de Deus e eu não faço nada do que Deus pede, poxa, então Deus não é tão... Né? Deus tem criaturas que não representam tão bem assim. Então a pessoa começa a olhar para o cristão que peca ali com os 4 primeiros mandamentos, né, que são os mandamentos contra o próprio Deus, e fala assim, esse cristão aí não está com nada. Se ele representa Deus, então eu não quero saber desse Deus dele. Ou seja, a gente já começa a trazer problemas para as outras pessoas. Para o outro lado da tábua, dos 10 mandamentos. Vê como é que é complexo essa questão dos 10 mandamentos, do pecado em si, né? E é por isso, galera, que a gente escuta tanta gente relatar o seguinte, né? Dizendo assim, como que eu poderia pecar contra Deus quando elas estão numa situação em que elas vão fazer algo contra uma outra pessoa? Eu coloquei aí só uns bonecos aí para te dar esse exemplo. Por exemplo, vamos supor que as pessoas vão brigar. As pessoas vão brigar e vai ter uma discussão ali, nossa, um vai agredir o outro ali, quando vai ver já deu um nocaute ali, o indivíduo já tá no chão, nariz sangrando, né? Eu lembro que só uma vez na vida eu tomei um soco. E eu nunca esqueço, porque foi na cara e sangrou o nariz. E eu fiquei mal, mas é que eu tinha errado também. Eu tinha sido muito folgado com meu amigo, né? Que era pequeno. E ele foi na minha cara, assim. E aí eu lembro que aquele sangue, né? Eu falei, nossa, meu, poxa, pra que isso, né, meu? Pra que isso? Pra que essa violência toda? E nisso que quando a gente vê uma agressão, quando a gente vê algo de ruim acontecendo contra o próximo, a gente já percebe que a gente errou contra Deus também. Né? Por isso que as pessoas dizem, como que eu poderia pecar contra Deus? E agora você vai se lembrar de uma ação da Bíblia, uma situação que aconteceu na Bíblia, que foi quando José, lembra de José? Aquele cara que foi vendido, né, pelos irmãos, né, os irmãos venderam ele, não gostavam dele mesmo e tudo mais, e venderam ele como escravo. Então, imagina, né, só de ser escravo, meu, nossa, que caos, né? Agora, ele chega lá no Egito e ele começa a passar por problemas. Por quê? Além de ser escravo, além de ser bulinado, né? Porque ele acreditava em um só Deus e o pessoal do Egito acreditava em vários deuses e ele se mantinha firme na crença dele de que ele só iria adorar ao Deus verdadeiro, ele não iria se contaminar com as idolatrias lá e tudo mais. Ele também começa a ser tentado pela esposa ali do Potifar,
né, pela esposa ali do seu senhor. E ele fala o seguinte para ela, quando ela fica fazendo as propostas indecentes para ele, né? Ele fala assim, como eu poderia pecar contra Deus? Ou seja, se eu pecasse com você, eu estaria pecando contra Deus. Se eu fizesse esse mal ao meu senhor, que é o adultério, né? Se ele adulterasse com ela contra o marido dela, ou seja, está fazendo mal para o marido dela, ele estaria pecando contra Deus. Então, o pecado, em suma, é também a gente errar com o nosso próximo. Por isso que eu vejo uma sabedoria muito grande de Deus quando ele coloca os 10 mandamentos. É porque Deus queria uma vida harmônica, uma vida perfeita para nós, para as criaturas dele. E é por isso que existem os 10 mandamentos. É por isso que os 10 mandamentos é algo tão sério para Deus. Porque aquilo lá é o que estabelece a harmonia da vida. Aquilo ali é o que estabelece que a vida vai ser boa para cada um de nós, para todas as criaturas de Deus. Sabe, eu estava ali falando com vocês no começo da aula, né? O pecado, a gente sempre vai se deparar com ele. Sim, galera. A gente sempre vai se deparar com o pecado. A tentação, ela sempre vai estar batendo a sua porta. Até quando, pastor? Até quando Jesus voltar. Até quando esse mundo ainda estiver sendo controlado pelo mal que o pecado ocasionou. Quando Jesus voltar, então, o mal ele vai ser extinguido da Terra. Ele vai ser eliminado para sempre do universo. E aí, aqueles que decidiram não ter uma vida de pecado vão poder, então, ter uma vida plena, de harmonia, e os 10 mandamentos, as leis dos 10 mandamentos vão ser uma realidade lá no céu daí. E aí, então, a gente vai viver na essência quão bom é guardar os 10 mandamentos. Por quê? Porque a gente vai viver em harmonia com uns com os outros, em uma harmonia eterna com o nosso Criador. E esse é o nosso objetivo com essa aula de hoje. Nosso objetivo é a gente pensar um pouco mais sobre o pecado, a definição dele, o que ele ocasiona na nossa vida. Na verdade, ele é uma proteção conosco mesmo, uma proteção de nós para conosco, de nós para com o nosso próximo. Isso tudo se harmoniza numa vida perfeita. E essa vida era a vida que tínhamos lá no céu, mas pelo livre-arbítrio, o inimigo de Deus, Satanás, se tornou inimigo de Deus, quis fazer diferente, e agora ele provou que esse mundo que a gente vive, que é um pouco diferente, né? Um pouco bastante, do governo de Deus, ele não presta. O pecado não presta. Isso está mais provado com o mundo que a gente vive hoje, com os problemas que a gente passa hoje, com o sofrimento, com a morte, com, né, enfim, com a quebra dos 10 mandamentos, que acontece todo santo dia. Você liga o noticiário, você vê a gente matou, roubou, estuprou, ou seja, gente, valeu a pena se afastar dos 10 preceitos? Não valeu a pena. E nunca valerá, nem na minha, nem na sua vida. Portanto, entenda, os 10 mandamentos é uma bênção, é uma proteção e é feito para você sob medida. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Desculpem aí se eu falei demais, se eu não trouxe um videozinho para a nossa aula de hoje. Vocês sabem que eu gosto toda aula colocar um videozinho, mas eu preferi falar mesmo, senão a gente perde um tempo grande com vídeos também. Mas prometo nas próximas vai ter sempre videozinhos, porque eu também gosto. E é isso, galera, que eu tinha para trazer para vocês. Eu sei agora que vocês também estão com fome, estão aí já doido para comer, para almoçar. Então, eu vou aqui fazer uma oração para a gente fechar a nossa aula, tá bom? Santo Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado porque a gente teve um tempo aqui nosso, que a gente pôde parar para pensar, parar para refletir sobre as tuas leis, sobre a proteção que elas nos trazem, sobre a bênção que é, a harmonia que elas trazem para o universo e que traziam isso tudo também antes do pecado lá no céu, Pai. Mas, Paizinho, o Senhor tem um plano para restaurar o nosso relacionamento, para restaurar essa harmonia, e esse plano é a tua volta, esse plano é a nossa salvação, é a vida eterna que o Senhor prometeu para cada um de nós. Então, por favor, Pai, que o Senhor nos ajude para que a gente, cada dia mais, entenda que o pecado ele não vale a pena, ele é uma propaganda enganosa, ele é um fake news, e essa propaganda ela pode
tirar a harmonia que a gente tanto deseja, a alegria que a gente tanto deseja ter um dia. Então, por favor, Pai, que o Senhor nos fortaleça e cuide de cada aluno também na semana de provas aí que eles estão enfrentando. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Isso aí, galera. A prova de vocês vou mandar amanhã, se não me engano. Vai vir junto com a aula de amanhã. Provinha, então se liguem. Eu tenho que lançar essas notas até sexta que vem. Então corre aí. Faz a sua prova. Tá bom? E é isso aí. Bênção ter vocês aqui comigo. Deus abençoe. Boa tarde a todos. Fiquem com Tchau, Deus. sir. Bom Tchau, almoço. sir. Bom Obrigada. Amém. Bom fim de semana. Professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, galera. Fala, professor. Falou. Falou, Alexandre. Falou, Sabrina. Falou, Eric. Última coisa, professor. Oi. Vai, Corinthians. Era mais fácil eu falar vai PSG, cara. Tá, falou, professor. Falou. Com Deus. Com Deus.